Cara, eu me lembro como estava na expectativa a estreia do anime de Black Clover. E quando saiu, eu me lembro a enxurrada de críticas sobre o anime. Eu me lembro que o pessoal criticou bastante a animação em si mesmo, que era bem fraca. Eu me lembro que o pessoal caiu em cima com a dublagem do Asta, que realmente é algo que incomoda quando você vai assistir o anime. Eu, por exemplo, me senti um pouco incomodado que eu assisti legendado, mas depois que eu passei pra dublado, isso não me incomodou, até porque na dublagem brasileira o pessoal acertou o tom, mas muita gente criticou a gritaria que o Asta tem no começo. E realmente, cara, você percebe que depois de um tempo o cara melhora um pouco nisso. O Asta grita mesmo, no mangá mesmo, ele sempre gritou bastante. Mas, cara, depois disso, Black Clover sempre foi altamente criticado. Mas apesar disso tudo, Black Clover ainda é muito bom. E eu queria explicar isso pra vocês. Se tu não gosta de Black Clover, você que é chato, não que o anime é ruim. Eu sou o Hector, você está no canal Tá Sujo, e eu quero te convencer a pelo menos dar uma chance para Black Clover. Cara, eu entendo como muitas pessoas ficaram insatisfeitas e não gostaram um pouco do resultado da adaptação em anime. Tinha-se muita uma expectativa que Black Clover supriria o encerramento de Naruto, né? Ele seria um dos grandes pilares, mas não foi o que ocorreu, né? O mangá faz bastante sucesso e eles acreditavam que no momento que ele ganhasse o anime, ele ganharia o hype, o destaque que parecia que ele ia ter. Mas Black Clover não aconteceu isso. Eu acredito que isso foi um pouco também porque o estúdio que assumiu de produzir o anime, que foi a Pierrot, é o mesmo estúdio que fez o anime de Naruto, Bleach. Então muitos acreditavam naquele sucesso meio que quase instantâneo. Mas após o lançamento dos primeiros episódios, dividiu um pouco as pessoas por causa de essas coisas que realmente incomodavam, como o Asta gritar bastante e tudo mais. E eu percebi um pouco também que virou moda criticar e falar mal de Black Clover na época. E isso meio que fez com que as pessoas que não conheciam a obra, que nem quiseram dar uma chance, quando viram aquela enxurrada de críticas, as pessoas pensaram assim: não vou nem dar uma chance. Não, e eu vou ser sincero pra vocês, o anime não tem aquela animação esplendorosa que parece que tá tendo que virar padrão pros animes terem o sucesso, né? Depois do sucesso de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, vários animes, eles têm que ter um alto nível de animação. É uma prática que, apesar de ser muito boa para os fãs, é algo que o mercado japonês ainda não tá bem acostumado. Mas como assim? Cara, os animes, normalmente, eles são produzidos em grande escala. E manter uma qualidade tão grande assim, você demora para entregar episódios assim. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de Blue Lock, a última temporada que lançou agora. Cara, quem viu o anime percebeu que o anime sofreu muito em quesito de animação. O estúdio teve que escolher os episódios finais, que era a conclusão da série e o ápice da temporada, pra dedicar e fazer uma boa animação. E você reparar também que são 4 minutos de boa animação. Cara, é difícil você fazer uma animação tão consistente assim quando você produz em grande escala, que foi o caso de Black Clover. Black Clover era um anime semanal. Então, cara, manter uma alta qualidade era bem difícil. Quem quiser pesquisar mais sobre a produção do anime Black Clover, vai ver que teve muitos percalços que o cara que assumiu a direção do anime teve de dificuldade, sabe? Mas, cara, no momento que você assistiu o anime, você... sério, e não me incomodou muito, sabe? Você realmente percebe que não é muito bonito algumas cenas, mas, cara, você se prende tanto à história que, apesar de simples, ela é atrativa, os personagens são bem cativantes, então a animação meio que você deixa em segundo plano, sabe? Incomoda, não vou mentir, de vez em quando você fala assim: caramba, você tá muito feio, mas você meio que você meio que passa pano, sabe? Cara, os personagens são muito legais, a relação de amizade entre o Asta e o Yuno funciona muito bem, os touros negros, a guilda dos touros negros é muito legal, todos aqueles personagens, eles têm uma história no mangá, isso é algo que é muito louvável. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma comparação, são mangás diferentes, mas tem quase o mesmo tipo de estrutura. Em Naruto, por exemplo, temos vários personagens, diversos personagens que apareceram, mas não desenvolveram. Eu vou dar um exemplo de um deles que é muito frustrante pra mim, que eu tinha gostado dele, que foi o caso do Rock Lee. Rock Lee aparece na história, ele tem uma cena muito marcante, que todo mundo lembra da luta do Gaara contra o Rock Lee, mas depois disso, caga e anda pra ele. Quase, não
No clássico ainda dá aquele desenvolvimento, que ele ia operar, ele não podia ser mais ninja e tal, mas do Shippuden, caga isso, caga tudo. Cara, em Black Clover não, os Touros Negros, aquele bando de gente lá tem uma história, é desenvolvido, você vê aqueles personagens crescendo durante a história. É claro que, tipo assim, tudo no seu lugar, sabe? Nada que, tipo assim, atrapalha a história e não deixa de desenvolver os personagens principais, que é o Asta, e o Yuno, que aparece um pouco mais. Temos outros personagens que ganham mais destaque, como a Noelle mesmo, o Yami, tudo mais. Mas, no devido ponto, os personagens secundários ganham destaque e são bem desenvolvidos. Eu não digo só os Touros Negros, não. Tem os capitões das outras guildas, agora nem lembro como é que chama mais, as outras equipes. Tem também uns personagens das outras guildas também, por exemplo, alguns do Alvorecer Dourado, pra onde o Yuno vai. Cara, também são desenvolvidos. É claro que, tipo assim, aí já é mais sutil, sabe? Mas, caramba, cara, você entendeu que, tipo assim, é uma história legal, os personagens são bem desenvolvidos, as lutas são muito boas, e foi a primeira vez que eu vi uma luta em equipe que realmente, se não fosse pela equipe, eles não derrotariam o vilão. Tem uma luta que acontece, eu não quero dar muitos spoilers pra não atrapalhar a experiência do pessoal, que junta aquela bucha dos fios, o Asta, o Finhal, que tem aquele poder dos portais dele, todo mundo pra enfrentar um cara. E também o pessoal resto do Touro Negro também enfrenta ele. Mas, cara, ali você vê o trabalho em equipe de verdade do pessoal se unindo pra lutar contra ele e tal. Cara, mano, é tipo assim, é difícil explicar sem dar spoiler. Mas, de maneira geral, você vê bons desenvolvimento de personagens e personagens engraçadíssimos. Você tem um romancezinho que é uma parada que eu gosto. Eu, por exemplo, uma coisa que me chateia muito é que os mangás como One Piece e Naruto não desenvolvem legal essa parte do romance, mas em Black Clover eles dão espaço pra isso. Isso tudo em um mangá que, tipo assim, é curto em comparação com os outros aí, que eu citei aqui, por exemplo. Eu entendo algumas pessoas não quererem dar chance pro anime, até porque tudo é questão de gosto, né? Mas pelo menos leia o mangá, porque vai ser legal, eu acredito que você vai gostar. Mas o anime de Black Clover, tipo assim, sinceramente, se tu for um pouco desprendido dessa parte, você vai curtir ele. Eu sei que tem algumas coisas que podem fazer você meio que perder o interesse, mas, cara, se tu passar pano pra algumas coisas, é um anime divertidíssimo. Tem tempo pra mim que não aparece um anime de muitos episódios que faz eu assistir tudo aqueles episódios. Por quê? Falta carisma nas histórias. Acho que muitos animes compensam isso com animação e tudo mais. Mas o que não falta em Black Clover é carisma, uma história legal. A história é legal. Ela, tipo assim, ela não é nada grandiosa, tem muito poder da amizade também, mas, tipo assim, ela é competente, vamos dizer assim, ela é competente, ela sempre tem um gancho pro próximo episódio, e tem tudo isso. É um baita de um shonenzão clássico mesmo, mas funciona muito bem. Tipo assim, é algo que eu acho que eu sinto falta nas últimas histórias. Eu digo isso porque, por exemplo, os últimos mangás e animes que fizeram sucesso, eles foram muito mais pesados na história, sabe? Eu vou dar o exemplo, tipo, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, sei lá, um monte de outros mangás e animes que ficaram muito famosos nos últimos tempos, tem uma história pesadíssima. E tem hora que você meio que, tipo assim, falei, caramba, eu queria uma história em que a amizade fosse algo, sabe, central e que, tipo assim, apesar de todos os problemas, você sabe que no final vai dar certo. Tipo, é um anime meio que de porto seguro. Ele é legal, ele é divertido, tem luta pra caramba, tem, cara, é difícil explicar sem dar spoilers. E é isso, esse é o sentimento que Black Clover traz. É um anime muito bom e, tipo assim, falta isso hoje em dia. Falta de histórias assim, que é simples, mas funciona. É isso, gente. Eu queria conversar sobre Black Clover, não queria dar muito spoiler, porque a minha ideia hoje, nesse vídeo, é meio que só indicar pro pessoal ir lá assistir, conhecer o anime ou ler o mangá. Não dar spoiler, mas eu posso conversar em algum outro momento, de maneira, sabe, abrangendo mais a história. Mas hoje, a ideia é você dar uma chance pro Black Clover e depois você voltar aqui e dar seu comentário. Realmente falar assim, você falou besteira aí, falou merda, hein? O anime é ruim mesmo. Ou falar assim, caraca, cara, ainda bem que você me falou, porque eu perdi uma ótima história para eu acompanhar. Depois, gente, vocês me falam o que vocês acham. Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.